Graças a Deus, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos invadir um pouco mais essa noite, amém? Amém? Nós estamos pregando esse mês um tema, Deus e Senhor. Tem um tema aí, ó. Esse é o tema desse mês. Por que nós pregamos um tema cada mês? Para que a igreja possa crescer no conhecimento e na sabedoria bíblica, para que a igreja possa avançar. Então todo mês nós pregamos sobre um tema, Deus e Senhor. A Bíblia aponta a Deus como o Deus soberano, eterno e criador. Mas a Bíblia também faz menção de um Deus Senhor. E um Deus Senhor é um Deus provedor. Agora, a provisão de Deus, ela foi reconstituída em Cristo. O homem perdeu a provisão de Deus e Cristo restaurou a provisão. Amém, graças a Deus. Então é importante entender algo. Pergunte o quê? O senhorio de Deus foi reconquistado na cruz. O senhorio de Deus foi reconquistado na cruz, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A cruz, ela é muito mais do que nós possamos imaginar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite um pouco com você. Porque a cruz é a chave para uma vida imensurável, eterna, verdadeira. É na cruz que nós recebemos a vida verdadeira. Uma vida que não apresentará mais dores, nem lágrimas, nem derrota alguma. E aí tem um problema, pergunte qual? A maioria da igreja hoje faz-se menção de que existam 2 bilhões e 400 milhões de cristãos no mundo. Eu não quero exagerar, mas se 1% desses 2 bilhões e 400 mil cristãos tem sabedoria do que Jesus conquistou na cruz, é muito. Pergunte por quê? Porque 1% de 2 bilhões e 400 milhões de crentes são 24 milhões de pessoas. 24 milhões de pessoas, se nós olharmos por esse ângulo, é muita gente que entendeu o verdadeiro propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa noite você está num lugar e você vai receber essa mensagem. Eu creio que até o fim dessa história que Deus vai contar aqui nesse lugar, você vai se apresentar a Deus de outra forma, de outra maneira, e nunca mais você esquecerá o poder da cruz. Aleluia. Tem alguém aí? Primeira Coríntios capítulo 15, coloca aqui atrás por favor, versículo 19. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Coloca aqui atrás por favor. Olha o que o apóstolo está dizendo.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A bandeira camacé. Fecha os teus olhos por 10 segundos. Pense o que você espera de Cristo. Se você espera de Cristo só nessa vida, você é um miserável. Aleluia. Pode abrir os olhos. Não precisa dormir também. Queridos, presta atenção nisso. Se nós esperamos apenas ter uma vida terrena, se esperamos só prosperarmos nessa vida, se não almejarmos o que está detrás da cruz do Calvário, se nós não nos movermos para a vinda do Senhor, para uma vida eterna, abundante, sem dores, sem choro, sem lágrimas, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Agora deixa eu dizer, 99% da igreja só esperam Cristo nessa vida. Infelizmente essa é a realidade da igreja mundial. E nós precisamos acordar. Amém? Tem alguém comigo? Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 9. Coloca aqui atrás o versículo 9. Versículo 9, de 1 Coríntios capítulo 15. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus. Paulo perseguiu a igreja, era o menor dos apóstolos. Verso 10, por favor. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Sou menor, sou pequeno, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabe o que ele está dizendo? Talvez você se julgue o menos capacitado. Talvez você diga, eu não tenho condições, eu não consigo comprar isso, eu não sei fazer aquilo. A graça de Deus, meus irmãos, a graça de Deus é que faz um homem ou uma mulher ser vitorioso nessa terra, nesses dias, nessa época, não interessando o que você está vivendo, mas ainda que você seja o menor, a graça de Deus te capacita. Amém? Por isso que nós não podemos esperar por Deus somente nessa era, nessa época, nesta vida. Não adianta nós esperarmos por Deus só aqui. Nós precisamos mergulhar nessa graça. E independente de quem somos, qual posição nós atuamos, qual é a nossa situação financeira ou social, nada disso interessa. Quando a igreja entender que Deus já preparou tudo, a graça de Deus, olha o que Paulo disse ali: trabalhei muito mais do que todos eles. Deus te deu sabedoria e saúde para trabalhar e para conquistar. E não só isso, Ele te deu a graça para que nada te pare e você seja mais do que vencedor nessa terra. Amém? Aleluia. Agora, o detalhe da cruz, o detalhe do poder, da vitória que Jesus conquistou na cruz, aí eu vou ter que ministrar essa noite. Amém?
para que nunca mais você seja nenhum tipo de miserável, mas seja sempre mais do que vencedor, porque o que te espera é grande. Não pegaram. O que te espera não é qualquer coisa. O que te espera é grande. O que te espera é poderoso. O que te espera é eterno. O que te espera é para sempre. É vida abundante para sempre. Aleluia! Aleluia! Coloca aqui atrás, por favor, o texto, e eu vou orar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, aqui atrás. Atos, capítulo 2, verso 22. E vamos orar. Pai Santo, nós chamamos a Tua presença agora, Pai, para que a Tua igreja seja ministrada, para que o Senhor fale, para que o Senhor ensine, para que o Senhor, meu Deus, seja manifestado essa noite na vida da igreja, e que nós possamos crescermos abundantemente em toda promessa, Senhor, que nós possamos tomar posse do poder e da vitória que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, porque foi na cruz do Calvário que o Senhor venceu de uma vez por todas a morte. Não há mais morte. A morte foi vencida, e foi na cruz do Calvário que o Senhor venceu. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja hoje seja ministrada através da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Quem recebeu, diga amém. Bota a mão para cima e diga: eu recebo, eu quero mais, eu sou mais do que vencedor na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. Aleluia. Vou ter que ler uns textos hoje, você suporta? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22, está escrito assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, ao qual Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluia. Obrigado, Jesus. Verso 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança, e ainda o meu corpo, Jesus está dizendo, o meu corpo repousará em esperança, porque a morte não pôde detê-lo. Aleluia. Pois não deixarás a minha alma no inferno,
ou no Hades, nem permitirás que o meu santo veja a corrupção. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 13, por favor. Capítulo 13 de Atos, versículo 33. Capítulo 13 do livro de Atos, capítulo 13, versículo 33. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Davi dormiu, você também dormirá. Se Cristo não vir, você não morre, você dorme. O Fábio pegou, cadê o Fábio? Sabe por que você não morre? Porque a morte já foi vencida na cruz do... Porque a morte já foi vencida da cruz do Calvário. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto com seus pais. Mas Davi viu a corrupção. Verso 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, aquele a quem Deus o fez Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nenhuma corrupção viu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus veio num tempo onde estava tudo corrompido. Os grandes homens de Deus haviam se corrompido. A palavra de Deus havia sido colocada como uma religião, como conceitos próprios para que os grandes sacerdotes enriquecessem, para que eles pudessem ser exaltados. A corrupção tomou conta de tal maneira na época de Jesus, que Jesus precisou descer dos céus para consertar a grande corrupção. Mas o texto está dizendo que Jesus não viu a corrupção. Aleluia, aleluia. Primeiro precisamos esclarecer o que é corrupção. A corrupção deste texto está falando de micro-organismos, estafilococos, cientificamente falando, que quando o homem cai, eles são introduzidos no estômago do homem. E quando o homem morre, quando a morte é declarada sobre o homem, explode dentro do estômago do homem esses micro-organismos e começa a comer toda a carne do homem. Começa a comer toda a carne do homem, até o homem se transformar em ossos. Esta é a corrupção que a Bíblia está falando. Micro-organismo. Tem alguém aí? Diga para quem está do seu lado, não se mexa. Se você se mexer, eu vou te pegar
E vou botar você fora da igreja, porque eu quero aprender o que a Bíblia ensina. E eu não estou preocupado se você tem que ir no banheiro, se você tem que tomar água, se você quer olhar o Facebook. Mas uma coisa eu te digo: não me atrapalha. Fala bem alto no ouvido de quem está do seu lado: não me atrapalha. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Evangelho de João, abra comigo, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Jesus estava na cruz. Uma sexta-feira, pela manhã, Jesus é colocado na cruz. Aproximadamente 9 horas da manhã, Jesus é colocado numa cruz. A Bíblia vai dizer que às 3 horas da tarde, mais ou menos 3 horas da tarde, o tempo começou a se fechar. Havia trevas naquele lugar. Não se sabe se demorou mais 1 hora ou mais 2 horas. O detalhe é que depois que houve trevas, Jesus entrega o seu espírito. E Jesus dorme. O judeu guarda o sábado. Eles têm uma maneira de guardar o sábado. E o sábado para o judeu começa 6 horas da tarde, 5:30, 6 horas da tarde. Jesus estava na cruz. Jesus precisava agora ser tirado da cruz e colocado numa sepultura. Então Jesus precisou de alguns discípulos, um chamado Nicodemos, outro chamado José de Arimateia. Aliás, José de Arimateia era um discípulo oculto. Nicodemos havia ido aprender com Jesus. Qual a diferença entre um e o outro? José de Arimateia tinha poder político. Nicodemos tinha poder eclesiástico. Jesus precisava dos dois. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre os dois e você? Os dois contribuíram com Jesus. Você segue. Pelo menos uns 3 ou 4 seguem. Mas eu vou repetir. José de Arimateia e Nicodemos contribuíram para o ministério de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus entrega o seu espírito, mas agora havia uma batalha política. José de Arimateia tinha que chegar no governador, pedir o corpo, levar o corpo e levar o corpo até a sua sepultura, uma sepultura nova, num jardim, ali perto. Nicodemos precisava embrulhar Jesus no lençol e colocar todas as especiarias de sepultura. Mas já estava perto das 5 horas. Até que essa batalha política se resolvesse. Talvez, suponhamos que já era quase 5:30. E depois das 5:30, 6 horas, começaria então o sábado do descanso dos judeus. Não se poderia fazer mais nada. Então houve muita pressa nesse momento. Quando chegaram para tirar Jesus, arrancaram Jesus da cruz, colocaram Jesus e levaram para esse sepulcro. Quando chegaram no sepulcro, quase começando o sábado, porque o sábado para o judeu começa na sexta-feira à tarde. E depois que começa o sábado, nada mais se pode fazer. Então chegaram em cima da hora, colocaram Jesus no sepulcro. A Bíblia vai dizer que Jesus então é colocado deitado numa cama.
Não acreditaram. Ninguém sabia, mas Jesus já havia dito: eu sou o Senhor do sábado. O sábado é o dia do descanso. Eu sou o Senhor do sábado. Por isso que havia uma cama preparada para Jesus dentro do sepulcro. Jesus agora ia deitar naquela cama e passar um sábado. Descansando. Aleluia. Aleluia. Coloca aqui atrás, por favor. Versículo 11 de João capítulo 20. Versículo 11. João capítulo 20. Versículo 11. Esse aí mesmo. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um estava à cabeceira da cama e outro aos pés. Não pegaram. Eu vou encerrar aqui. Você canta um louvor, nós vamos encerrar. Amém? Um estava à cabeceira. O que é que tem cabeceira? E o outro anjo estava aos pés. A pedra foi fechada. O sepulcro se fechou. Só que daí uma voz dos céus brada, ninguém ouve, e nem está escrito, mas uma voz, está escrito, uma voz brada: morte, comece a autópsia. Pastor, a corrupção, os micro-organismos que estavam no estômago de Jesus só poderiam atuar quando a morte assinasse a autópsia. A morte entra no sepulcro. Aleluia. Aleluia. Salmos 17, por favor. Começando a esquentar. Aleluia! Salmos 17, versículo 1. Tem que ler com você, é melhor. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Verso 2, versículo 2: saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos a razão. Verso 3. Agora chega a morte. Provastes o meu coração, visitaste-me quando a pedra se fechou. Já era noite, os soldados estavam lá fora e a morte chegou para fazer a autópsia. E a morte começou a examiná-lo. Examinaste-me, mas nada. Propus que a minha boca não transgredirá
A morte então começa a procurar alguma injustiça para que a corrupção pudesse comer o corpo de Jesus. Aleluia. Você precisa me ajudar essa noite. Não havia nada na boca de Jesus. Jesus nunca falou mal de ninguém. Jesus não era só crente. Jesus era mais do que crente. Ele nunca falou mal do outro crente. Oh, aleluia. 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 Verso 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das verdades do destruidor. Nunca tratou mal ninguém. Presta atenção, a morte está fazendo a autópsia. Na boca não tem engano. Mas com certeza ele tratou mal alguém? Não, porque resolver seguir os conselhos do Senhor e andar contra o destruidor. Verso 5. Dirigistes os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. A morte agora vai para os pés de Jesus. Ele andou, aqui tem. Ele, algum momento da sua vida, ele andou em caminhos tortuosos. Dirigistes os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Não havia mau caminho na vida do Senhor. Então a morte começa a se preocupar. A morte pega o celular e liga para Satanás. Alô, é o chefe? É o chefe, o que está acontecendo? Por que a corrupção ainda não começou? Chefe, tem algo de errado. Esse cara nunca falou mal de ninguém. Nunca tratou ninguém mal. Nunca andou em caminhos tortuosos. Aliás, ele só consertou os caminhos. Procura nos pés. Não, nos pés acabei de procurar, chefe. Mas é impossível, se ele está aí, se ele está morto, tem algum momento que ele não confiou. Olha, porque em algum momento ele não confiou. Verso 7. Verso 7. Faze maravilhas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam. Dos que se levantam contra a tua destra. Chefe, ele a vida inteira confiou. Como? Sua incompetente! Até hoje ninguém conseguiu se livrar da autópsia. Mas tem algum problema, chefe? Esse é diferente. Esse não tem nada contra ele. E tem outra coisa, chefe. Pergunta o quê? Parece que ele não está morto. Me ajuda, crente, você não está pegando. Me ajuda, crente. Primeiro que ele está numa cama. E depois que parece que ele não está morto, porque ele está tão feliz. Parece que ele está assim, ó.
Chefe, parece até que ele vai acordar. Como que ele vai acordar? Morte incompetente. Acha algum problema e bota a corrupção para trabalhar. Bota os estafilococos para trabalhar, que eles têm que comer o corpo dele. Versículo 15. Se você não dá um salto da cadeira, eu vou parar aqui hoje, agora. Versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar. Estava tudo escrito. Estava tudo escrito. Já estava tudo escrito. Só que aí tem um detalhe, pergunte qual. Volte para Evangelho de João, capítulo 11. Vamos lá. Eu já vou acabar. Vou acelerar. João capítulo 11. João capítulo 11. Não. João capítulo 20. João capítulo 20. Maria viu um anjo na cabeceira e outro aos pés da cama. Só que, faz assim, não viu Jesus. Ele já tinha acordado. Aí ela começa: Senhor, me mostra onde colocaram o meu Senhor. Não faz mal, eu levo, eu carrego ele, eu dou um jeito. Aí o anjo olha: Maria, não está mais aqui. A morte não pôde vencê-lo. Maria, presta atenção. Lá no jardim você foi injustificada. Lá no jardim você levou a culpa. Adão não cuidou e você levou a culpa. Ele veio consertar esse jardim. Por isso que ele foi colocado nesse jardim, onde há um horto, onde ele descansou o sábado. Mas já pela manhã, pelas primeiras horas do domingo, ele já partiu, já não está mais aqui. Vem comigo agora. Verso 14. Verso 14. João capítulo 20, verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Maria viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era quem? Não. O jardim precisava ser restaurado. Cuidando ela que era o jardineiro. Jesus parecia o jardineiro. E veio restaurar o caminho da mulher que foi injustiçada no Éden. A mulher, se eu fosse você, eu tinha dado um pulo da cadeira. Porque todo mundo diz: se eu pego Eva, essa Eva aprontou por causa de Eva, por causa disso, por causa daquilo. O culpado não foi Eva, foi Adão. E Jesus é justo. Ele veio consertar o erro do primeiro jardim. Disse-lhe o Senhor, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, diz-me onde pusestes, e eu levarei de volta.
Verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela vendo, ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai adiante de meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Presta atenção, lá em Levítico 16, presta muita atenção. O sacerdote imolava o animal no átrio, pegava uma bacia de sangue, passava pelo lugar santo, chegava ao lugar santíssimo e aspergia o sangue lá no lugar santíssimo. Mas era só uma alusão ao que Cristo faria. A morte não pôde deter Jesus. Jesus diz: Maria, dá só um tempinho para mim, eu vou subir, vou levar o sangue, o meu sangue inocente, eu vou levar lá para o meu Pai que está lá no Santo dos Santos. E quando eu depositar o sangue inocente lá no Santo dos Santos, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Onde está você, morte? Morte foi vencida. Mas aí Jesus sai do átrio, que é a terra, passa pelo lugar santo, que é o segundo céu. Olha o que Paulo disse: subiu ao terceiro céu. E Jesus agora passa o segundo céu, que é o santo dos santos, e chega no lugar santíssimo, o terceiro céu. Quando Jesus chega lá, tinha duas portas enormes. Duas portas você não está acreditando. Você não está acreditando. Duas portas enormes. Pergunte, o que eram? Salmo 24, verso 7 aqui atrás. Salmos 24, verso 7 aqui atrás. As portas estavam fechadas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porta tem cabeça? Essas tinham. Não. As portas eram os anjos que Deus colocou na porta do Éden. Os próprios anjos eram a porta. Levantai, ó portas, as suas cabeças, o Rei da Glória chegou. Ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Isaías 63, verso 1. Isaías 63, verso 1. Vamos lá, vamos continuar o texto. Isaías 63, 63, versículo 1. Coloca aqui. As portas falam. Elas não só levantaram a cabeça, como começaram a falar. Aí uma porta, um anjo fala para o outro: quem é este que vem todo vermelho de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este, o outro responde: este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Não acreditaram, vou fazer de novo. Jesus está chegando lá no Santo dos Santos.
perguntou para o outro. Aí Jesus vai caminhando e respondendo: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Verso 2. O anjo vai perguntar: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisou a cabeça de Satanás? Segura, só um pouquinho. Salmos 18, verso 36. Salmos 18, verso 36. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Presta atenção. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito. Ele ressuscita, desce às regiões baixas da terra. Eu estou pregando sobre a cruz, meu irmão, para você dar valor para a cruz, para você não gastar o teu tempo, todo o teu esforço nessa vida, nas coisas dessa vida. Há algo muito maior. Existem coisas muito mais valiosas depois daqui. De maneira que os meus pés não vacilaram. Verso 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumidos. Verso 38. Atravessei-os de maneira que não puderam mais se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Deixa eu te dizer, o inimigo que te assola, quando souber que você sabe da cruz, faz assim, ó. Ó, cara de vencedor. Pois me cingistes de força para a peleja, fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. 40. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Escuta só. Satanás e todos os seus comparsas, 1/3 dos céus que traiu o Deus poderoso e Senhor. Estava tudo aí. Vai pegando. Verso 41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao meu Pai eles clamaram, mas ele não lhes respondeu. Ó, Satanás: Senhor, não, pede para o Pai, nos livra, não precisa, não bate em nós, não nos atravessa, não, Senhor. Sabe o que significa isso?
que o inimigo foi vencido. Você não precisa mais lutar contra o inimigo. Você só precisa estar em Cristo. Já foi vencido. Volta lá, Isaías 63, verso 3 agora, por favor. Isaías 63, verso 3. Coloca lá. Eu sozinho pisei no lagar, e os meus discípulos, ninguém ouve comigo. Porque um ficou no átrio, lá no Getsemane. Um pouco ficou no átrio. Eu trouxe Pedro, Tiago e João para o lugar santo, mas eles dormiram. Não está pegando. Não está pegando. Quando eles começaram a aprender o que eu tinha para ensinar, não pudesses velar 1 hora comigo? Então eu sozinho pisei o lagar, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Quem é esse que vem de Edom? Mas a sua roupa está toda manchada de sangue. O sangue daquele que te assola já foi vencido. Só tem um detalhe, pergunte qual. O sangue que vai ser depositado lá no terceiro céu, faz assim, lá, faz assim, que é pro diabo ver. O sangue que foi depositado lá no Santo dos Santos, passou deixando um rastro. Ele foi caminhando e foi deixando um rastro. Um caminho vivo e novo. Um caminho vivo e novo. Jesus chega lá no Santo dos Santos, deposita o sangue. E sabe o que aconteceu? 1 Coríntios. Eu tenho que apurar porque não dá tempo de falar tudo. Aí nós vamos ter que fazer uma imersão. Verso 54, capítulo 15. Verso 54. E quando isto que é corruptível, faz assim, esse corpo, quando este corpo que é corruptível, que a corrupção vai comer, faça assim, irmão, faz. Seja forte e corajoso. Você tem vergonha de ficar feio, ó? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte. Volta pra cá, volta pra cá. Já estou terminando. Volta pra cá. Quando a porta
do sepulcro se abriu, a pedra, que ela nem se abriu, você sabia? Sabia que o anjo fez assim, ó, com a pedra? Pá! Aquela roda gigante. Pá! Caiu assim. Aí ele se assenta sobre a porta. Pergunta se está na Bíblia. Vai procurar o que você acha. Sei que você é bom de Bíblia. Só que tem um detalhe, pergunte qual. Quando Jesus sai, a morte teve que ficar. Não pegou. Jesus sai, a morte teve que ficar no sepulcro. Sabe o que isso quer dizer? Que ainda que você se deite num caixão, pegou, Caô? Ainda que você se deite num caixão, você vai sair de lá, mas a morte ficará no teu lugar, porque tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória.